Graça e paz, meus irmãos, glória a Deus por mais um momento que nós temos para juntos nós orarmos, não é? Sabe, a oração da igreja ela é poderosa, a gente tem que saber que isso pode trazer benefícios ao mundo, ao nosso redor, à própria igreja, quando a igreja se reúne para orar. É uma pena que muitos irmãos acabam negligenciando esse momento, não é? Por outra coisa mais banal. Mas é importante que nós que estamos aqui agora, que temos essa consciência, a gente se coloque em oração. E eu quero, nessa noite, instigar você com uma palavra, não é, que nós muitas vezes queremos, como que a gente pode dizer assim, racionalizar, não é? Tentar fazer de alguma forma com que ela não diga o que de fato quer dizer. O texto é Marcos, no capítulo 11, versículo 24. Vou colocar aqui para você poder acompanhar com a gente. Diz assim o texto da palavra de Deus. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Meus irmãos, eu não sei se vocês conseguem compreender aqui a grandiosidade da promessa que está sendo colocada para nós por Jesus, não é? É algo assim tão fantástico, tão grandioso, que parece até mentira, não é? A gente quer relativizar, acho que é essa palavra que eu queria lembrar. A gente quer relativizar, não é? Essa palavra, esse verso que está escrito no livro de Marcos, com racionalizações, não é? Com algumas desculpas que nós temos, pelo fato de nós não vermos, muitas vezes, os resultados da nossa oração. Mas, de fato, aí o texto está sendo muito claro quando diz assim, olha, é preciso ter fé, não é? É preciso. O fato de nós não recebermos muitas coisas evidencia exatamente isso, não é? Que nós não estamos exercendo a fé suficiente, necessária, para recebermos aquilo que nós temos de necessidade. Então, nós temos que deixar com que essa palavra ela entre no nosso coração como a mais absoluta e pura verdade, não é? E que ela possa, de fato, dilatar o nosso próprio ser para que a gente possa alcançar aquilo pelo qual Jesus, ele, quando pronunciou isso, tinha em mente. Então, a gente precisa disso, meus irmãos. Eu acho que não existe nada mais vivificante, mais gratificante, mais abrangente, uma promessa tão maravilhosa quanto essa, que se coloca, não é, num ponto em que a oração é capaz de poder trazer resultados inimagináveis. Tudo quanto pedirdes, ele disse, tudo quanto pedirdes em oração, se você crer que recebestes, assim será convosco. Então, a fé é muito mais do que uma simples convicção da verdade da palavra de Deus, não é? Não é só você olhar para a palavra e dizer assim, não, pastor, isso é verdade, eu creio, isso aí, sinceramente, é desse jeito, não é? Não. A fé está muito mais do que uma conclusão racional das coisas que você lê. A fé é o ouvido que ouviu Deus falar e viu Deus fazer, antes mesmo de Deus fazer, antes mesmo de Deus executar aquilo que ele disse que faria. A fé tanto já ouviu, quanto também já viu o que Deus fez. Portanto, há a necessidade, meus irmãos, de que a gente entenda que para a verdadeira fé não existe impossíveis, não é? Não há como a resposta não vir. Não tem como Deus ele não responder a uma fé que também foi dada pelo próprio Deus, não é? A gente vai ver isso ainda hoje, mas eu gostaria só de instigar você mesmo, de verdade, para que você possa orar com essa convicção, crendo, não é? Para que você possa se apropriar da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é? Se você também ouve a palavra de Deus errado, também você vai ter uma fé espúria, uma fé que ela não faz nada. Então é importante que a gente faça assim, não é? Que a gente possa receber a palavra de Deus como criança, como aconteceu com Salomão, não é? Salomão era muito novo ainda quando Deus lhe falou ao coração e ele creu de forma assim muito absoluta, de forma muito total, não é?
Lá no texto de Crônicas, no 2 Crônicas, diz assim, olha o que disse Salomão: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, não é? Quem foi que cumpriu? Foi Deus. Deus falou com Davi e Deus cumpriu o que falou, e Salomão está aqui reconhecendo isso. Essa é a essência da oração de Salomão, não é, meus irmãos? Agora, eu quero que você preste atenção nesse verso que nós acabamos de ler, não é? Porque o texto ele está dizendo algo aqui que é surpreendente. Eu vou colocar aqui para você acompanhar, mas veja só essa palavra que está sendo dita aqui no texto. Ele diz assim: por isso vos digo que tudo quanto. Às vezes, quando a gente vê esse texto, não é? Quando diz tudo quanto pedirdes em oração. Sabe, meus irmãos, a gente pensa assim, não é possível, não pode ser verdade isso, não é? É algo muito abrangente, porque tudo é tudo. E aí alguém pode dizer assim, pastor, mas será então que eu posso orar para que o outro peque, não é? Eu posso orar pela morte do outro? Essa oração que ora pelo pecado, não é? Pela destruição, que ora de forma que é completamente contrária à vontade de Deus, essa não é a oração da fé. A oração da fé, ela está alinhada. O tudo quanto pedirdes só é possível quando a Bíblia diz assim, se nós crermos. A fé, então, ela vem antes da própria oração, não é? Antes de eu orar, a fé ela já tem que estar atuando. Existem pessoas que buscam a Deus sem fé. E essa oração não tem valor nenhum. A Bíblia diz assim, que é necessário que aqueles que o buscam creiam que ele existe. Creia que existe alguém que está ouvindo essa oração, não é? Ele é galardoador daqueles que buscam assim. Então, existem pessoas que oram sem fé. Essa oração não tem valor nenhum. A oração que tem de fato valor é aquela que é precedida já pela crença. É justamente por eu crer que eu vou orar. É justamente por eu saber da vontade de Deus que eu vou orar. Então, a oração da fé, meus irmãos, aquela que conquista, que executa, que faz com que Deus se movimente, com que Deus atue, com que Deus haja, ela já está alinhada com a vontade de Deus, não é? Ela já tem um conhecimento daquilo que Deus faz, de quem Deus é, porque não existe fé no nada, não existe fé que não venha a nascer da palavra de Deus. É necessário, então, que a gente possa crer. E aí, não é somente esse texto, né? Se fosse somente esse texto, a gente poderia dizer assim, eu acho que a gente precisaria de outros para poder corroborar isso que está sendo dito nesse texto aqui. Mas existem muitos outros textos que falam a respeito dessa questão de que a fé é capaz de alcançar coisas inimagináveis, não é? Essa fé em Deus. Bom, lá no texto de Marcos, no capítulo 9, versículo 23, o Senhor Jesus, quando ele curou aquele menino lunático, né, diz assim, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crer. O pai daquele menino chegou e falou para Jesus assim, Senhor, se tu puderes, né, faz alguma coisa pelo meu filho. Ele falou assim, como assim, se podes? Tudo é possível ao que crer, rapaz. Como é que você me faz uma pergunta dessa? Não é? Se você crer, tudo é possível. Ele falou assim, Senhor, eu creio. Me ajuda na minha incredulidade, não é? Quando eu manifestar a incredulidade, Senhor, por favor, me ajude, mas eu creio. E foi por isso que o Senhor, então, acabou curando o menino, não é? Então, nós temos vários textos. Mateus, no capítulo 17, versículo 20, diz assim, se tiverdes fé, nada vos será impossível. Ele, inclusive, coloca aqui, no meio do texto, eu não coloquei aqui, não é? Mas ele falou assim, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, que é uma das menores sementes, ele diz, vocês vão dizer a esse monte, lança-te no mar. E ele vai ser lançado no mar. Ele vai ser lançado no mar. Então, meus irmãos, uma das coisas que a gente tem que aprender é que nós precisamos exercer fé na palavra de Deus. Agora, é impressionante como nós exercemos fé absoluta, pura, total, com relação a coisas espirituais, mas não em relação a coisas materiais. E nós precisamos ter nas duas coisas, não é? Veja, por exemplo, quando
a Bíblia nos diz que nós somos salvos. Você crê nisso? Eu creio nisso, de todo o meu coração. Eu creio que se meu corpo hoje descer à sepultura, eu vou estar na presença de Deus. Mas por que nós não cremos, então, em coisas pelas quais Deus pode fazer em relação à doença, em relação às circunstâncias, em relação a problemas, não é? Em relação a ansiedades do próprio coração, preocupação da própria mente? Por que nós não cremos assim? Porque nós temos dificuldade naquilo que é material. Quando você peca e você pede perdão, você se apropria do perdão de Deus, não é? Você fala assim, não, eu fui perdoado porque a palavra de Deus diz isso. E por que não apropriamos nós de coisas que Deus tem para nos dar em todos os âmbitos e em todas as áreas, em função da fé exercida nele, nascida em nós pelo Espírito Santo? Por quê? Porque muitas vezes nós temos dificuldades de crer. Nós já viemos de uma cultura em que orações não são respondidas, em que Deus parece que não age, e não é nada em função de um defeito da parte de Deus. É mesmo de algo que em nós nos falta. O que nos falta? Nos falta fé. Sabe, meus irmãos, e aí é que a gente precisa entender que a gente precisa crescer na fé, não é? Existe fé grande, existe pequena fé, existe nenhuma fé, não é? A Bíblia fala que Jesus foi numa cidade e não fez nenhum milagre ali porque viu a incredulidade deles, não viu fé nenhuma. Aos discípulos ele falou assim, vocês são pessoas de pouca fé. A uma mulher, não é, que foi curada, ele falou assim, grande é a tua fé. O que nós precisamos então é robustecer a nossa fé. E como é que a gente faz isso? Faz isso de duas formas. Primeiro, exercendo fé na palavra de Deus, crendo de forma absoluta naquilo que a Bíblia diz a respeito de Deus, de quem Deus é. E aí nós vamos conhecendo cada vez mais a perfeita, agradável, não é? Vontade de Deus, que é boa, a Bíblia diz. E aí quando nós oramos, nós não temos mais dúvida. Quando nós não temos certeza do que Deus vai fazer, porque nós não estamos com a nossa fé alinhada, não é? Aquilo que Deus gostaria de fazer ou não fazer, então nós oramos, olha, se for da tua vontade, não é? Se for, porque nós não temos certeza da vontade de Deus. Mas a fé vinda do próprio Deus, meus irmãos, ela é alinhada, então ela pode olhar a circunstância e ver, inclusive, o que Deus está fazendo. Que é o que Jesus fazia, não é? Ele falava assim, tudo que eu faço é porque eu vi meu pai fazer primeiro, não é? Eu ouvi meu pai fazer primeiro. Isso é o exercício da fé na pessoa de Jesus. E a mesma coisa tem que ser conosco. Nós temos que ver Deus fazendo primeiro, não é? E sabe, deixa eu colocar aqui uma coisa muito importante, não é? Essa fé, ela não nasce de nós. Ela é aperfeiçoada por nós. Mas é Deus quem nos dá. É Deus quem nos concede a fé. A Bíblia fala que a fé é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. O que? A graça? Não, a graça não vem mesmo de mim. A fé não vem. E Deus concede fé. Assim como ele concede a muitas pessoas que não se convertam, não é? A Bíblia fala que Deus endureceu o coração dos judeus para que a porta pudesse ser aberta para os gentios, não é? Então Deus pode conceder fé no nosso coração e já concedeu quando nós cremos em Jesus. O que nós precisamos fazer agora é fazer com que essa fé cresça, com que ela seja madura. E algumas coisas precisam acontecer para que ela seja madura, sabe? A gente precisa aprender a perseverar, sabe? Então quer dizer que quando eu tenho oração da fé, ou faço a oração da fé, eu faço uma vez e pronto? Não. A oração da fé, muitas vezes, precisa ser robustecida pela perseverança. Olha o que diz Hebreus no capítulo 6, no versículo 12. Eu acho bastante interessante quando o escritor diz assim, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Então, existe aqui nesse texto mostrando que aqueles que exerceram muita fé, eles também foram pessoas que desenvolveram paciência. É pela paciência, fé e paciência. O que faz uma fé
se robustecer? Fé e paciência, perseverança, não é? Continuar orando, pedindo a Deus, pedindo a Deus. Mas será que isso é possível, pastor? É possível, não é? A gente vê Jesus, por exemplo, quando ele passa por uma figueira e ele vê a figueira florida, cheia de folhas. E quando a figueira dá flor, ela primeiro deu fruto. Então ele supunha que aquela figueira tinha frutos, não é? E ele procurou frutos nela e não achou. Quando isso aconteceu, ele amaldiçoou a figueira e a Bíblia diz que ela secou imediatamente. Vocês estão lembrados dessa passagem? Ou seja, o que Jesus ali ele fez, não é? Ele exerceu a sua fé e tudo quanto ele pediu aconteceu, não é? Então, se você orar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, não é? Então a Bíblia diz: assim será convosco. Meus irmãos, hoje nós vamos orar. Talvez você esteja sendo motivado a orar pela obrigação. Vamos dizer assim: hoje é culto de oração, deixa eu ir lá, vou ajudar o pastor, né? Vou ajudar o pastor a orar e tal. E você pode ser motivado por fé. Se você orar motivado por obrigação, não é? Poucas coisas podem acontecer. Pode ser que a gente seja abençoado e Deus nos ouça e a gente fica até surpreso com isso, não é? Como aconteceu com a oração da igreja, quando eles estavam orando pela soltura de Pedro e de repente Pedro bate na porta e a menina fala assim: Pedro está aí. Não, é um fantasma. Eles nem criam naquilo que estavam orando, não é? Pode ser que a gente receba por estar orando e Deus, por misericórdia, acabe fazendo. Ou pode ser que a gente se aproxime diante de Deus hoje por pessoas que precisam, em fé, com o coração disposto a ouvir a Deus naquilo que Ele quer fazer com essas pessoas pelas quais nós estamos orando. Que tal? Que tal exercitarmos isso? Que tal exercitarmos isso, irmãos? Vamos orar?